Nós não estamos a nadar em dinheiro na Segurança Social. Em superávites, ao contrário do que se diz por aí. Nós temos um déficit, ok? Um déficit na Segurança Social. E era bom que a malta percebesse isto. E que quanto mais cedo perceber isto, melhor melhor nos preparamos para resolver o problema. Ontem o professor Jorge Bravo foi muito claro nesta matéria quando explicou que nós temos um problema chamado Caixa Geral de Apresentações. O que é que era a Caixa Geral de Apresentações? Era a Segurança Social do setor público, dos funcionários públicos, que existiu até 2005. A partir de 2006, 1 de janeiro de 2006, todos os funcionários públicos contratados passaram para o regime geral da Segurança Social. Qual é o problema? É preciso pagar as pensões de quem andou lá até 2005. Ora, isto vai se prolongar durante muito mais tempo. 40, 50 anos. E, portanto, este buraco, que é um buraco da Caixa Geral de Apresentações, não pode ser desligado do resto do sistema, que é da Segurança Social em geral. Tudo somado, diz a Comissão, isto dá um déficit de 2 mil milhões de euros. Bom, isto foi logo um broá. O dia de ontem não terminou sem nós termos uma série de palhaçadas nesta matéria. Eu já vou a elas. Portanto, esta é a primeira conclusão. Segunda conclusão é, e isto é o mais importante, é como é que nós resolvemos isto. E o relatório, que é extenso, e nós vamos voltar a isto, porque eu mais tarde ou mais cedo hei de fazer um trabalho com o professor Jorge Bravo sobre esta matéria. Aliás, recordo, existem programas disponíveis, nomeadamente no pé de meia, de entrevistas com o professor Jorge Bravo a falar do problema da Segurança Social, antes dele ter ido para aquela comissão, presidido à comissão. Vale a pena ver, você é só pesquisar aqui e está disponível. Mas, agora, a questão principal é como é que nós resolvemos isto. Porque nós já sabemos que temos ali um problema. Quer dizer, nós, os realistas, cá, malucos, continuam a achar que não têm. Eu já vou falar em dois. Ok? E isto é o mais importante. E há aqui duas áreas de intervenção que são propostas naquele relatório. Uma é dizer assim, nós precisamos de mudar de sistema. Em vez de andarmos a ter um sistema puramente em pay as you go, que é eu estou a descontar agora 34,75% em que 11% sou um trabalhador, 23,75% da empresa, para quem já está reformado, o que é importante é que se criar um sistema em que cada um passa a descontar para uma conta individual. É como se nós tivéssemos uma gavetinha digital na Segurança Social, onde os nossos descontos vão lá parar diretamente. Ok? Isto é diferente do regime atual. Primeiro pergunto, isto é uma grande invenção? Não. A Suécia fez isto no início do século, já expliquei aqui várias vezes. E fez bem. Já lá estão várias dezenas de milhares de milhões de euros já com estas novas contribuições estão a ser geridas no sistema. A questão é como é que se faz a transição. Ora, o drama disto tudo é que ninguém quer ouvir falar desta brincadeira. Não quer ouvir falar o governo, já vou ele, não quer ouvir falar a oposição, que é uma camada de malucos, uns de cegueira ideológica, outros burros, pura e simplesmente, mas mesmo burros, não estudam os assuntos e falam, não é? E a questão é, esta é a forma de dar a volta ao problema, ao sistema. E mais outra que é, como é que nós encorajamos depois aquilo que é os sistemas complementares das nossas pensões, mas privados. Que não tem nada a ver com o Estado. Quer dizer, eu decido fazer. As empresas, as empresas da economia decidem fazer isto. Como é que nós tornamos estes instrumentos financeiros interessantes? Certificados de aforos virados para aquilo, certificados do Tesouro, certificados de reforma, PPRs, os fundos de pensões das empresas. Quais são os incentivos que a gente dá para encorajar isto? Porque nós já sabemos uma coisa. Se as coisas se mantiverem como estão, quando chegarmos a 2045 ou 2050, a nossa reforma cai para metade do valor do último salário. E este é o ponto, já está em 68. Não é? Ainda há dias nós falámos que a aplicação do novo sistema a partir de 2017 aponta para uma baixa das pensões em geral de 10%. Portanto, este é o pano de fundo. Agora diga-me uma coisa, faça este raciocínio. Se você imagina-se em 2045 e dizer assim, eu agora, a taxa de disposição do meu salário pela pensão vai ser de 50%. Você consegue viver com 50%? Eu acho que não. Portanto, isto é o ponto de partida. Bom, o que é que aconteceu ontem? O charivari habitual.
Primeiro, ontem à noite houve um debate entre o Jorge Bravo, na cena de Portugal, e Manuel Caldeira Cabral. Manuel Caldeira Cabral foi ministro da Economia de António Costa. Tenho a maior simpatia por ele. Foi meu colega, quando nós fundámos o Diário Económico nos anos 90. Foi meu colega jornalista. E eu tenho todo o respeito pessoal pelo Manuel Caldeira Cabral. Mas depois, quando se trata de questões profissionais e técnicas, começa a ter dúvidas. Bom, ontem ele dizia assim, na conversa com o Jorge Bravo: bem, nós já fizemos um livro verde sobre isto, há uns poucos anos, mas não tratámos a CGA. Pois, claro. Porque é que não tratámos a CGA no estudo que nós fizemos? Porque não havia elementos. Pelo amor de Deus. Havia elementos mais do que suficientes. Podia não estar disponível a totalidade dos dados, mas havia elementos mais do que suficientes para fazer uma análise séria sobre isto. Ora, Manuel Caldeira Cabral e o grupo de trabalho que fez isto, fez o livro verde, não trabalhou isto. E, portanto, agora diga uma coisa. Vamos fazer um estudo sobre a segurança social. Mas deixamos ali aquilo de parte que está na despensa. Ou, se quiser, no trastero, como dizem os espanhóis. Porquê? Porque não me convém tratar aquilo. Agora diga-me lá uma coisa. Você acha que isto não é um estudo sério? Então você ignora a Caixa Geral de Aposentações? Tem um buraco monumental de vários milhares de milhões de euros. E você diz que tem um estudo sobre a segurança social. Isto é brinquedo, não é? Bom, ainda ontem, depois ouvi logo duas pessoas do PS, maiorais do PS. Correia de Campos. Qual é que, com conversa de Correia de Campos, é que, isto tem lá gente que... Como é que é? Deixa-me lá dizer aqui, ver aqui. Isto é um relatório feito por um funcionário do Estado, membros de gabinetes ministeriais e tecnocratas. Deviam estar lá outras pessoas de sensibilidade social. Vejam o trabalho que eu fiz no final dos anos 90 sobre esta matéria, quando foi do governo Guterres, onde estavam lá pessoas de vários quadrantes, como Bruto da Costa. Sinceramente, isso é de uma pobreza intelectual. Eu não quero um grupo de trabalho que me vai introduzir política no meio. Eu quero um grupo de trabalho que tecnicamente me explique onde é que está o problema da segurança social. E como é que eu resolvo isto? Está a ver o problema, o nível de debate de indigentes em Portugal nesta matéria. Bom, mas como se isto não bastasse. A seguir foi ouvir, nem sei quem é que foi a publicação que fez aqui, que falou do assunto, um tipo chamado Miguel Cabrita, que só diz disparates. Foi secretário de Estado do Trabalho lá do governo Costa, não sei quantos. Veja o que é que este fulano diz. O governo está a procurar clima favorável à privatização de partes importantes da segurança social. Isto é de indigentes, percebe? Que é para não dizer um termo pior que eu não posso dizer aqui, senão era banido das redes sociais. Isto é de indigentes. Estes tipos são como os cães de Pavlov. Alguém fala em segurança social e eles começam logo a salivar. Privatização, privatização. Apetece-me fazer-lhes um manguito, sinceramente. Desculpa o gesto do Bordal Pinheiro, que é o que estes gajos merecem. O Correio de Campos ainda foi sério naquilo que disse. Deu uma entrevista em que explica, de facto, nós temos de ter cuidado, estamos a dizer que temos um superávit agora, por causa dos imigrantes. A malta é de idiotas, percebe? É de idiotas. E o Correio de Campos ainda tem a preocupação de dizer isto. Que é, pessoal, se agora há superávit por causa das contribuições dos imigrantes, depois vai haver saídas de dinheiro, ou o pessoal não percebe isto. Os imigrantes vão receber um dia as suas pensões, onde está no Bangladesh, no Nepal, na Índia, em Angola, Cabo Verde, e nós vamos estar a pagar-lhes a segurança social, como é justo, porque descontaram. Portanto, aquilo que estão a dizer agora, que é um valor de superávit proporcionado por isto e por aquilo, vai passar a saídas de dinheiro. E o Jorge Bravo ontem foi muito claro numa explicação que deu, que parece que há muitos burros que continuam a não perceber, não é? Que é, meus senhores, uma coisa é a conta corrente, aquilo que existe neste momento. Outra coisa é o balanço atuarial. Se você for a um dicionário, um glossário qualquer, explicar o que é atuarial, quer dizer, são as responsabilidades que se assumem para as próximas décadas. Isto é uma burrice que os gajos de esquerda não gostam de tratar. E, sobretudo, a malta do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, mas também de uma série de burrinhos do Partido Socialista e na própria direita socialista. Está a ver? Burrinhos. Uns que são mesmo burros. Outros que são ignorantes porque querem ser ignorantes e não estudam. E, finalmente, outros porque são
politicamente, ideologicamente motivados. Epá, isto não é debate que se faça. Ou seja, aconteceu aquilo que andávamos a dizer aqui há dias, que é no dia, aliás, eu ontem fiz uma aposta, ok? Nem vou dizer com quem. Vou dizer, quando ontem cheguei lá ao evento onde se ia debater isto, virei-me para duas pessoas que lá estavam presentes e não vou dizer os nomes, disse assim, olha, o dia de hoje não vai acabar sem insultos e pancada de gente de extrema esquerda e de esquerda. Ontem na CMTV, à hora do almoço, disse à minha colega Sara Carrilho que o dia não terminaria sem estas chusma de insultos, dito e feito. Ao final da tarde, lá estavam os malucos do Bloco de Esquerda e do PS, do PCP, com conversas sobre querem dar cabo da Segurança Social, estão a mentir, não há déficit nenhum, e estes gajos querem privatizar a Segurança Social. Ao final da tarde, aparece a entrevista do Correio de Campos, que volta a dizer, tirando, embora o problema do pormenor de dizer isto precisava ter outras pessoas, foi honesto na sua intervenção, mas depois sai a indigência de Miguel Cabrita. E nós estamos resumidos a isto. Um país que já tem um problema com a Segurança Social diz assim, não, pá, não é nada, pá, sacode os ombros, pá, está tudo bem, pá, olha, se for preciso mexe aí nos números, que é para isto dar certo, pá. Está a ver? O Excel aguenta tudo. O papel e com uma caneta aguenta tudo, a gente mete lá o que quer, não é? O drama disto depois são as consequências. E depois desta conversa toda que não tem déficit. Desculpa lá, se nós não tivéssemos um problema com a Segurança Social, porquê é que as pensões estão a cair? E porquê é que vão cair ainda mais? Porque o bolo depois não chega. E por você de não dizer às pessoas não vamos pagar pensões, diz assim, vamos pagar menos. É óbvio. Está a ver como lhe mentem, com todos os dentes que têm na boca. Bom, mas também o dia de ontem não haveria de terminar sem mais uma parafuíce. Então onde é que veio a parafuíce? Do próprio governo. Porque, já agora, eu já vou a alguns dos instrumentos que aqui estão, ok? Não, antes disso, vamos lá. Ontem, uma das conversas era, pois, realmente nós temos um sistema em que as pessoas ganham mal, têm pensões baixas e tal. Como dizia um estudo em Portugal, aqui há dias, 80% dos pensionistas ganham menos do que o salário mínimo. E então? Ganham menos do que o salário mínimo porque não descontaram. E este foi um dos problemas que o Jorge Bravo falou ontem, que é, o atual sistema é desencorajador. Como eu sei que trabalho como um cão e pago muitos impostos, mas aquilo vai para depois pagar a pensão de quem já está reformado, eu não tenho incentivo nenhum a fazer aquilo. Porque eu já sei que o Estado vai depois desencantar uma forma qualquer de ir ajudar aquelas pessoas, velhotas ou não velhotas. Ok? Com complementos solidários e não sei das quantas. Ou seja, como nós já sabemos que alguém vai pagar aquela marmelada, a gente está-se marimbando para os descontos. Isto desencoraja a entrada de pessoas no sistema. A história das contas nocionais, que é criar uma gaveta digital na Segurança Social, para onde nós descontamos para a nossa pensão, não é dos outros, é para a nossa, que depois é aplicada em instrumentos financeiros e que onde funciona a capitalização, não é? É uma forma de encorajar a que a gente desconte o mais possível para aquela gaveta digital. Mas que quem é que não percebe isto? Só um burro percebe. Ou então um tipo qualquer que tem interesse em andar a assustar os portugueses com a história de capitalização e privatização da Segurança Social. Aliás, eu estive a ver o documento, eu não vejo em sítio nenhum a falar em privatização da Segurança Social. E isto é aquela conversa que o Pedro Nuno Santos fazia na campanha eleitoral, que é descontar para depois pegar nas aplicações portuguesas e meter num casino. Epá, tinha-me dizer um termo muito feio. Mas eu pensava que havia gente do Partido Socialista que tinha vergonha destas porcarias que foram ditas nessa altura e agora, pelo menos, tinham-nos no sítio para vir com uma conversa diferente. Pelos vistos, não. Lá está a indigência do Miguel Cabrita ontem. Está-se a procurar uma oportunidade para privatizar partes importantes da Segurança Social. Vá dar uma volta ao bilhar grande, que é para não dizer um insulto muito feio aqui. Ok? Mais. Pilar de como é que eu encorajo as pessoas a descontarem para planos privados, empresas, fazer fundos de pensões para os trabalhadores, cada trabalhador individual, PPR,
seguros de capitalização, fundos de investimento em geral, com incentivos, e não é apenas fiscais. Já agora a ideia, outra boa ideia defendida ontem, criar fundos, contas de poupança para crianças. O Estado alemão fez isto há semanas, nós demos conta disso aqui, não é? O Estado alemão decidiu passar a dar 10 euros às famílias para criarem o seu PPR, criar a cultura de poupança e de aposta no mercado de capitais em geral, não é? Com efeito de capitalização. É isto que tem que ser feito. Bom, agora vamos ao que aconteceu no final do dia. Ao final do dia, como já se calculava, eu ontem fiz uma aposta lá naquela posição a dizer vai ver que o governo se vai cortar esta porcaria toda, dito e feito. Ao final do dia, lá estava um comunicado, salvo erro, do Ministério do Trabalho, a dizer não, o governo não está a pensar fazer nenhuma reforma agora. Isto vai ficar para a próxima legislatura. E eu já tenho a certeza que hoje, se alguém for falar sobre o assunto com o governo, dizer assim, como nós não tratámos disto na campanha eleitoral, não podemos implementar mudanças. É mentira. Não é? Na reforma laboral também não estava debatido na campanha eleitoral, mas apareceu na agenda. Qual é que foi o problema? A ADI Chega desentenderam-se, ou melhor, Chega desentendeu-se com a ADI e não houve reforma laboral. Agora, aqui nesta matéria não vai haver isto porque não há acordo. Bom, com o PCP e Bloco de Esquerda, aquilo é de malucos, não vale a pena pensar neles. Com o Partido Socialista, estão armados em burrinhos, não é? Bom, e ontem tivemos mais a do Chega. Não é? Porque ontem à noite houve uma entrevista, não sei quantos, eu até nem tinha visto, eu estava de viagem ontem à noite, e entretanto hoje recebi uma mensagem do espectador a dizer, olha, vai lá ver a entrevista, não sei quantos, de Ventura. Eu fui ver ali uns certos, e a conversa de Ventura é, então, mas o que é que você acha deste relatório? Pois isto é preocupante. A sério? O André Ventura disse que o relatório é preocupante por causa do estado da Segurança Social. Não acredito. Mas espera, não foi este André Ventura que andou as últimas semanas a propor baixas de idade da reforma? Que se traduzem em baixas das pensões? Não foi? Ou fui eu? Vejam lá. Já agora, não é este André Ventura que anda a propor há não sei quanto tempo, desde as eleições gerais, o aumento das pensões, de todas as pensões para o nível mínimo do salário mínimo? É o André Ventura, não é? Pois é este André Ventura que anda aqui a propor porcarias que dão cabo da Segurança Social, que ontem veio dizer que este relatório é preocupante. Para mim, preocupante é este nível de política miserável que nós temos em Portugal. Desde a extrema-esquerda até à direita radical. Não se aproveita ninguém, percebe? Em política económica em Portugal é zero. Não se aproveita ninguém. Nem PCP, nem Bloco de Esquerda. Nem PS, nem a direita socialista que está na AD e muito menos o Chega. É só propostas socialistas desta gentalha toda. Está a perceber? Portanto, moral da história. Estamos lixados. A letra não era L, mas enfim, não posso dizer aqui. Estamos lixados. Então, do governo é inacreditável. Nós temos uma fogueira. Está aí uma fogueira a crepitar. É melhor irmos apagar aquilo. Deixa estar, pá. Se aquilo estiver contido ali, a gente no próximo ano vem cá e apaga a fogueira. Está a ver? Cada ano que passa é mais um prego no caixão da Segurança Social. E façam-me um favor. Acabem com essa conversa do meter dinheiro no casino e na bolsa. A capitalização, juros compostos, é das coisas mais importantes para a literacia financeira. Está a perceber? É a única forma honesta que eu conheço de se tornar rico. Quando a gente chega à reforma, é via capitalização, está a perceber? Não deixe que lhe contem histórias sobre isto. Nem a extrema-esquerda, nem a porcaria da direita radical, está a perceber? Nenhum deles tem propostas decentes e honestas para isto. Zero! Ok? Ouça os analistas e deixe de ouvir esta gentalha da política. Bom, ponto seguinte. Mas agora mesmo a sério, começa a preocupar com os complementos de reforma, aquilo que você faz, que vai ser a única forma de se proteger ou minimizar a exposição às consequências dos disparates destes tipos todos, ok? Nunca se esqueça disto.